Bora, galera! Começando aqui mais uma aula de mentoria e hoje nós vamos falar sobre o IFR, tá, galera? Um indicador aí bem legal, bem bacana, para que nós possamos estar aí aprendendo algumas maneiras que você tem de operar ele. Eu vou te mostrar duas maneiras, que é utilizando o IFR a favor da tendência e a segunda forma, a análise de divergência do IFR. Se às vezes tu está em alguma corretora internacional, geralmente ele vai estar com o nome de RSI, tá? Mas aqui no Brasil, nós utilizamos aí o índice de força relativa. Mas antes, eu quero te pedir para que você inscreva-se no nosso canal, tá? Faça parte da nossa comunidade, deixa o teu like agora aqui nesse vídeo, compartilha com os teus amigos, é de grande importância para todos nós, porque assim nós possamos construir uma comunidade cada vez maior, tá bom, galera? Um detalhe muito importante, nós temos a nossa comunidade gratuita no Telegram e no Discord, sendo que lá no Discord nós estamos todos os dias ao vivo, trazendo ali análises para vocês, a gente sempre está trocando aquela ideia com a galera, tem um grupo bem bacana ali, e é muito importante para o teu desenvolvimento como trader, estar junto com pessoas que realmente operam o mercado, que estão ali analisando o mercado, que compartilham ali das mesmas, muitas vezes, dificuldades que tu estás tendo, isso é importante para que tu possa crescer e te desenvolver cada vez mais como trader. Beleza, galera? Então, participe, é gratuito, tem os links aqui embaixo e não te esqueça também de compartilhar isso com os teus amigos, porque quanto mais pessoas têm esse conhecimento e encontram pessoas que também querem crescer no mercado, que também querem se desenvolver no mercado, mais nós conseguimos multiplicar isso, tornando nossa comunidade na forma de cooperação cada vez maior. Beleza, galera? Então, já fica aí o recado para vocês, que é muito importante que você participe. Então, bora para nossa aula, vou mostrar para vocês como que a gente consegue montar aqui o IFR, mostrar algumas formas que tem ali de você estar operando. Então, primeira coisa, a gente vem aqui, né, pode vir em vários atalhos que tem aqui para buscar os indicadores, mas vem aqui em inserir indicador e ele está aqui de cara, se não tiver, tu vem aqui, coloca IFR, né, tá ali entre parênteses também RSI, inserir uma nova janela e ok. Bom, aqui, ó, ele está com as linhas que eu coloquei, eu vou tirar essas linhas, porque a gente vai entender um pouco melhor como que monta ele aqui, tá? Eu vou aumentar ele aqui, ó, só para vocês observarem, tá? O IFR, né, ele é um oscilador aqui de momento, né? Ou seja, ele vai tentar te mostrar ali o exato momento em que o preço está virando ou que o preço está buscando uma saturação tanto da força compradora como da força vendedora. Eu gosto de colocar as linhas para me auxiliar aqui, ó. Então tem a linha de 70, pode pôr entre 70 e 80. Vamos usar o meio termo aqui, vamos colocar 75, tá? O preço, como é que tu faz para inserir essa linha aqui, tá? Vamos lá. Tu vem aqui, né, na tua barra de ferramenta, pega a linha horizontal e joga ela aqui para dentro, perto aqui já dos 70 a 75% que tu queres. No caso aqui, né, a minha linha, ela tá com a extensão limitada para o lado esquerdo. Eu vou colocar novamente, pode ver que ela já ficou contínua lá para o lado esquerdo. E eu vou colocar aqui, ó, no 75, tá? E vou colocar ela vermelha, porque ela vai nos indicar mais regiões ali que seja sobrecompra, logo a gente entende que pode ser mais movimento para venda, mas a gente vai entender melhor essa análise, tá, galera? Não é só pegar e preço tocar lá e a gente vai sair entrando para reverter, tá? Fica aqui que tu vai entender como é que a gente vai fazer essa leitura. Logo aqui a linha de baixo eu vou pôr ela verde, vou colocar a extensão para o lado esquerdo também, ó, já apliquei. Agora falta só organizar o preço, vou deixar aqui no 25, tá? Entre 30 e 20 mais ou menos. Vamos utilizar aqui o meio termo hoje. Aí tu pode ver que ele criou, né, esse canal aqui embaixo, né? E aqui está o índice de força do preço, tá? O índice de força relativa do mercado. Qual é o período, tá? O período vai ser sempre, né, relacionado à quantidade de candles que tu está analisando, a quantidade de barras. Então aqui ele vem por padrão 9, mas pode usar 14 também, que é um número bastante utilizado, ou tu pode colocar menos ainda quando tu quer capturar tendências mais rápidas, tendências mais curtas, movimentos mais do dia mesmo ali que está acontecendo. Então vamos colocar um 5 aqui, vocês já vão entender um pouco melhor a questão da análise. Bom, a primeira forma que a gente tem deixa eu até pegar um dia aleatório aqui, ó, só para a gente poder entender um pouco melhor isso. A primeira coisa, tá, que tu tem que entender é que vão ter duas maneiras de operar. Né? Geralmente o mercado tu vai operar ele, né? Ou tu vai te adaptar mais a um mercado em tendência, né? Seja de alta ou seja uma tendência de baixa, né? Ou tu vai querer operar um mercado mais lateral, um mercado mais aqui de reversão, tá? Que tu entenda que ele não está, por exemplo, rompendo regiões e dando sequência a movimentos direcionais.
Bom, o IFR dá para tu tentar encaixar ele nessas duas formas. Agora, para tendência, tá? Vai ser um pouco complicado tu utilizar ele puro, né? Nenhum indicador eu considero que tu utilizando ele puro, só ele, tu vai conseguir ter grandes resultados. Os indicadores estão ali para auxiliar uma leitura que tu às vezes tu tem um pouco de dificuldade de fazer, ou tu não quer te arriscar a fazer aquela análise, aí tu põe um indicador. Por exemplo, tá, vamos supor, tu tem dificuldade em entender tendência, tá? Tem dificuldade de ver aquela tendência e tudo mais. Cara, põe uma média móvel, né? Obviamente faz ali um certo backtest com as médias móveis que tu mais fazem sentido para o teu operacional, e a partir daí tu pega e começa a operar aquela média sempre que o preço, sei lá, estiver acima da média. Até foi o tema da nossa última aula, né? Questão de tendência de média móvel, e a partir daí tu começa a desenvolver o teu operacional em tendência em cima de médias móveis. Nesse caso aqui, como ele é um indicador que a gente vai utilizar ele nesse momento para indicar a questão mais de quando ele está muito, né, na região de sobrecompra ou muito na região de sobrevenda, a gente vai colocar uma média móvel, né? Por quê? Porque a gente vai tentar capturar essas tendências do mercado com o auxílio dele. Então, vou pôr uma média móvel aqui de 8 períodos, média móvelzinho mais curta, porque eu também estou utilizando, né, um indicador mais curto. Mas eu já vi que de cara que não ficou tão legal. Então, vou pôr uma média móvel aqui de 21, tá? Padrãozinha nossa. 21 períodos, não tá muito bacana porque eu quero, vamos pôr 34, tá? Média mais que vai... Se bem que aqui o preço andou bastante, né? Então, vamos usar 21 e aí a gente... Por que eu gosto de fazer isso aqui com vocês? Obviamente eu poderia montar tudo um setupzinho já pronto antes da aula e vir aqui e só, né, largar para vocês aqui um conteúdo bem mastigado, digamos assim. Mas eu gosto de construir junto com vocês, por quê? Porque assim a gente vai entendendo as nuances ali dos indicadores, como que a gente calibra melhor, como que a gente consegue entender, né, e chegar num calibre que faça sentido, tá? E aqui eu acho que está bem interessante a gente utilizar aqui uma média móvel de 21, utilizando aqui o 5 do IFR para tentar capturar essas tendências, tá? Estou dando uma olhadinha por cima aqui para ver se vai fazer sentido no longo prazo também, tá? E tá interessante. Então, na verdade, eu gostaria de ter essa média um pouco maior. Vou insistir um pouquinho nessa média de 34, que é uma média que eu gosto bastante, tá? A de 50 vai ficar muito longe do preço. Tá casando legal, 37, 34. Vamos lá. Tá? E óbvio que tu também, é bom que eu faça isso, tu vai aprendendo como calibrar os indicadores para aquilo que tu quer, tá? Então vamos lá. Como que vai funcionar, tá? Bom, eu sei, né? E isso vai funcionar com a maioria dos osciladores também, o estocástico. Depois a gente vai fazer uma aula bacana, vocês vão ver que vai encaixar muita coisa, vai fazer muito sentido. Bom, se eu sei que o preço, né, tá para baixo aqui das médias móveis, correto? Tá trabalhando abaixo da média. Bom, eu vou descartar as compras quando o IFR tiver, no caso, que seria sobrevendido muitas pessoas fazem o quê, tá? Elas pegam esse cenário, nossa, ficou sobrevendido, por exemplo aqui, ó, né, na região que está sobrevendido, sai comprando. Cara, e a tendência está muito forte para baixo, né? Então, não faz sentido algum tu pegar, colocar o IFR e achar porque ele entrou no que seria, né, que tu imagina que seja uma região de sobrevenda ou de sobrecompra, tu sai tentando reverter. A forma mais inteligente de fazer isso é operando a favor do preço, tá? A favor da tendência. Aí sim a gente pode entrar na questão de entender a questão da média, a questão da tendência do preço. Eu vou pôr a média móvel de 50, porque eu quero dar um exemplo aqui, e depois, obviamente, tu pode fazer backtests, porque isso tem que casar também com o período operacional que tu está utilizando. Tá? Então, olha só, aqui começou a fazer mais sentido. A gente utilizar, por exemplo, o FR de 5 períodos, uma média móvel de 50 e o time frame de 5 minutos. São três coisas que tu vai ter que sempre encaixar. A calibragem dos teus indicadores. No caso aqui, como eu estou utilizando 3 indicadores, eu tenho que calibrar 3 situações. Eu tenho que calibrar a média, calibrar o IFR e calibrar o tempo gráfico. Então, observa aqui. Acabei de encontrar algo que faz sentido. O FR de 5 períodos, o time frame de 5 e a média móvel de 50. Ah, porque é tudo 5? Não. Por acaso aqui acabou que encaixou, entendeu? Mas qual que é o cenário que eu acho que é interessante trabalhar o FR? Vamos lá. O mercado está para baixo da média móvel, né? Ou seja, aqui no período de 5 minutos, utilizando a média móvel de 50 períodos, eu entendo que o mercado está numa tendência de baixa. Bom, se está numa tendência de baixa, eu quero o quê? Vender esse mercado. E aí que vai entrar o IFR. Por quê? O IFR vai me mostrar o momento em que ele chegar numa situação interessante para venda
Porque ele atingiu um nível ali, um certo nível de sobrecompra. Não é bem sobrecompra aqui, mas eu estou utilizando esse termo só para que vocês entendam, tá? Ou seja, ele atingiu aqui, né, uma força máxima ali em que agora os vendedores vão começar a agir. Então, nesse caso aqui, ó, que ele entrou nessa região, olha só como ele toca aqui exatamente no 75. Daqui a pouco também pode querer usar o nível 70 e não o 75, tá? Normal. Observa que ele chega no nível 75 ao mesmo tempo que ele toca na média móvel de 50 períodos. Bom, a partir daqui, tu pode começar a armar o teu trade na ponta vendedora. Observa que eu descartei essas regiões em que ele entrou no que seria a compra. Por quê? Porque ele estava justamente abaixo da média. Se ele está abaixo da média, eu não vou querer comprar. Mesmo que ele chegue numa região que, de certa forma, poderia considerar uma exaustão. Certo? Eu não vou comprar. Por quê? Eu só vou querer vender enquanto ele está abaixo da média. E se ele encostar na média, entrando na região de sobrevenda aqui, eu vou estar utilizando, né, uma venda a favor da tendência. Certo? Então, são esses momentos que eu vou capturar. Outro momento, aqui, ó. Mercado abriu para cima da média, tá vendo? Para cima da média. Ó, ele abriu no que seria, né, uma região que tu poderia considerar vendedora. Mas eu não vou vender, por quê? Estou indo contra a tendência que eu me dispus a analisar. Agora, encostou na média e aí na sobrevenda aqui, né, no nível 25, aqui eu entendo que eu posso ter uma possibilidade de compra. É bem parecido com o que a gente pode fazer com o estocástico também. Mas observa como faz sentido. E claro, daí aqui tu tem os gatilhos operacionais, você pode trabalhar com reentradas. Tem que ver como que tu vai encaixar isso dentro do teu operacional. Mas são regiões boas. Por exemplo, aqui a gente tem uma falha na estratégia. Ó. Observa. Tá vendo? Ele chega na região aqui, no IFR, né? Ao mesmo tempo que ele testa a média móvel. Porém, ele não faz a subida. Ele acaba rompendo para baixo, mas aí logo na sequência a gente conseguiria capturar uma onda de baixa bem interessante. Ó. Mercado para baixo, né? Aqui para baixo da média, veio testar a média com o IFR chegando na região ali dos 75, então eu poderia estar tentando capturar aquela venda. E aqui outra região de compra, ó, chega na média, chegando aqui também no 75, né? Eu descartaria todas essas vendas aqui, ó, elas seriam descartadas, nós não faríamos, tá? Por quê? Porque o preço está para cima da média móvel, que eu me dispus a analisar. Então, eu descartaria por completo, apenas trabalharia na ponta compradora. Óbvio, se ele rompesse depois aqui para baixo e fizesse o padrão, eu entraria novamente. Assim como eu descartaria todas essas vendas, ó, porque o preço está acima dessa média móvel. Agora, eu estou te ensinando uma estratégia engessada? Não, eu estou te mostrando um conceito, uma forma que tu tem de estar operando. E é importante que dentro disso tu consiga desenvolver aquilo que tu acha que se encaixa dentro do teu operacional. Não é para pegar isso aqui e amanhã, por exemplo, tu sair boletando em cima disso aqui. Entendeu? Até porque eu estou fazendo um backtest raso. Eu estou te ensinando a forma de ler o IFR a favor da tendência. Então eu não estou te dando uma estratégia. Eu estou te dando aqui um conceito operacional. A partir disso, tu desenvolve daí a tua forma de operar. Vai desenvolvendo. Pô, quem sabe tu tem uma estratégia e estava faltando algum gatilho. Daqui a pouco tu vai pôr o FR dentro disso que eu estou te mostrando e tu vai encontrar o gatilho que tu quer. Então, tem que fazer essa análise, principalmente, né, o que eu falo assim, essa autoanálise em relação ao que vai fazer sentido para o teu operacional, tá? Então, essa é uma das maneiras que eu considero bem legais de você estar operando IFR, mas ainda não é a minha maneira preferida, tá? A maneira preferida eu vou te mostrar agora. Ah, mas então por que tu não mostra só da forma que tu gosta? Porque, galera, eu tô aqui, né, dentro da análise técnica para mostrar, para ensinar para vocês as formas de operar os indicadores, a forma de operar a Fibonacci, a forma de operar as médias móveis, né? Não estou aqui para mostrar só o que eu gosto, né? Eu estou aqui para mostrar para vocês a forma que tem de tu analisar isso, justamente para que tu crie o teu senso crítico em cima dos indicadores e a partir daí tu comece a ver o que faz sentido para ti, o que tu mais tu te sente ali, né? Podemos dizer assim, confortável em estar operando, que tu te sente mais tranquilo. Então, esse que é o principal papel meu aqui, é levar vocês a forma de fazer e a partir daí vocês criarem os seus questionamentos e os seus filtros, né? E assim por diante. A segunda forma, que é a forma que eu mais gosto, é a análise de divergência. E isso aqui sim eu acho muito interessante nos meus operacionais e por vezes eu utilizo
Só que aqui eu gosto de aumentar um pouco o período, tá? Eu gosto de colocar o período 9 ou até mesmo o período 14. Vocês já vão entender. Porque aí a gente não vai precisar necessariamente utilizar muito os níveis lá de exaustão no 75 e no 20, mas de qualquer forma é interessante eles estarem ali. Nós vamos colocar aqui o 9 e vamos aumentar um pouquinho o tempo gráfico aqui para 15, tá? Porque aqui, galera, a gente vai poder usar as análises até mesmo de um dia para o outro, tá? Qual que são os desenhos, tá, da divergência? Eu vou desenhá-los aqui para que vocês possam entender um pouco melhor, tá? Basicamente, tá? Deixa eu pegar aqui, esse momento limpo aqui do gráfico, só para a gente entender. Imagine que tu tem, né, eu vou desenhar aqui o caixotezinho do IFR, tá? Deixa eu só desenhar aqui assim, tá? E aqui tá o caixotezinho do gráfico, tá? Vamos supor que o IFR está fazendo o seguinte desenho, tá? Ele está fazendo isso aqui, ó. Aí ele chega, faz um topo aqui e aí ele faz um topinho menor. Tá vendo? Topo maior, topo menor. E o gráfico está fazendo, né, mais ou menos assim, esse desenho parecido, né? Só que ele faz isso aqui, ó. Né? Não ficou bem alinhadinho, mas pensa que esses dois últimos topos aqui, ó, eles estão alinhados com isso aqui, ó. O que é a divergência aqui? Basicamente, no gráfico, tá? O gráfico é esse aqui de cima, tá? São os candles aqui em cima onde está o meu mouse, ó. Aqui em cima, você teve um topo maior que o topo anterior. Porém, aqui no IFR, tu teria esse topo menor que o topo anterior. Observa. No gráfico, esse aqui é o topo 1. No IFR, esse aqui é o topo 1. E esse aqui é o topo 2. E esse aqui é o topo 2. Observa, o topo 1 está aqui, correspondente no gráfico, e o topo 2 no gráfico ele está maior que o topo 1. Porém, no IFR, o topo 2 está menor que o topo 1. Ou seja, aqui eu tenho uma divergência de preço. O que me indica? Que o mercado até rompeu aqui, mas rompeu sem a força necessária para continuar o movimento. Então, eu posso esperar na sequência uma queda do preço. Tá? Sempre isso vai funcionar? É óbvio que não, né, galera? A gente sabe que não é assim, dessa forma que funciona, né? Mas é como se fosse um falso rompimento. Isso ajuda muito, às vezes, para a galera que gosta de operar as armadilhas, tá? Porque elas acabam, muitas vezes, tendo essa divergência bem interessante. E aí, claro, tu tem que calibrar, às vezes, o indicador para ter ser um pouco mais... Quer analisar candle a candle, tu tem que diminuir daí o período dele, né? No caso aqui, eu tô tentando pegar movimentos mais longos, tá? Para que tu possa entender. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma situação, não é o exemplo mais perfeito, mas é bem parecido, tá? Observa. Depois a gente vai trazer isso para um cenário menor, tá? Tô operando, mostrando aqui cenários de gráfico de 15 minutos, de um dia para o outro e assim por diante. Mas observa, essa região de fundo aqui, tá? Observa que aqui, ó, o IFR chegou até passar a linha do 25 para baixo, ó. Agora, observa aqui, ó. Né? Vamos enumerar aqui o fundo 1 e o fundo 2. Né? Então aqui é o 1 e aqui é o 2. Observa o seguinte, olha só o FR. O fundo 2 está maior ou menor que o fundo 1? Está maior, né? Está mais em cima, né? Embora o fundo 1 tenha passado um pouco para baixo, o fundo 2 passou só um pouquinho. Mas eles estão, podemos dizer que o fundo 2 está mais alto que o fundo aqui 1. Ok. No gráfico, está ao contrário. O fundo 1, né, o fundo 2 está mais para baixo do que o fundo 1. Então, aqui eu posso entender que o mercado até rompeu essa região anterior, ó, mas pelo IFR ele não rompeu com tanta força, porque o IFR está maior que estava naquele fundo anterior. Com isso, eu posso esperar aqui uma reversão do preço. E aqui a gente tem um padrão de candle, né, magnífico, aqui um martelo magnífico, ó. Né? Podemos utilizar aqui a armadilha, né? Na ruptura da máxima dele. Vocês podem observar que o mercado arrebentou para cima. Isso aqui é uma divergência. Observa, aqui no gráfico eles estão menores, aqui no FR eles estão iguais ou até mesmo ligeiramente um pouco maior. E aí a gente, com essa divergência, aproveita para pegar ali uma reversão do preço. Parecido com isso aqui também, ó, tá? Observa, os fundos aqui estão iguais. Tá vendo? Só que no FR também está bem mais divergente, ó. Tá vendo? Esse fundo aqui, ó, ele já está bem maior que esse anterior. Então observa como daí o mercado chutou para cima também. As divergências basicamente acontecem dessa maneira, tá, galera? Deixa eu tentar achar mais uma aqui de olho. Agora quero usar um exemplo aqui de venda, tá?
E não precisa necessariamente estar lá nos níveis extremos do preço, tá, galera? Não precisa necessariamente estar nesses níveis extremos. Aqui eu ia dar, mas aqui não fez divergência, ó. Tá praticamente no mesmo nível. Mas seria um bom exemplo de divergência, né? Mas não aconteceu ali. Vamos pegar aqui. Quero mostrar esse cenário junto com aqui também não está divergente, né? Mas é bem legal, né? Claro que eu estou tentando primeiro mostrar num cenário maior para vocês, para depois a gente vir aqui para um cenário menor. Aqui a gente tem uma divergência, ó. Observa só. Não temos aqui divergência, desculpe. Aqui temos. Não, aqui não temos também. O índice aqui não deu muita divergência aqui no mês de novembro. A gente está olhando novembro, né? Vamos pegar mais para trás? Vamos pegar aqui aleatório, aqui, lá em janeiro, fevereiro. Vamos lá para fevereiro. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma divergência bem clara. Ó, o fundo. Não, a gente não tem divergência clara aqui. É isso que dá, galera. Eu estou fazendo a aula aqui ao vivo com vocês para mostrar exatamente, né, o que a gente procura, né? Claro que a gente está olhando aqui time frame bem maior, né? Então, os exemplos eles acabam sendo bem menores, né? Mas basicamente, em exemplos que o mercado está operando de um dia para o outro, vai demorar. Tu vai ter 2, 3 trades no mês, muitas vezes assim. Entendeu? Olha só, estou dando 15 minutos no índice, né? Que você tem gap, que tu tem um monte de coisa que acontece aí de um dia para o outro. Então, basicamente, isso acaba tornando as análises com menos frequência, né? Os setups acontecendo. Aqui a gente tem uma divergência monstra até, né? Tipo, olha só esse fundo aqui onde está e olha onde aconteceu esse fundo. Olha a diferença no gráfico. E olha no FR, eles estão no mesmo nível. E olha quando o mercado fez uma armadilha aqui, como ele subiu bastante, ó. Ele rompe aqui essa máxima aí. Né? Então aqui tem um exemplo de divergência. Agora, eu sei que a maioria aqui gosta mesmo de operar um day trade, por exemplo. Então a gente tenta trazer isso para um cenário de intraday. E o que a gente dá para fazer dentro desse cenário? Colocar um gráfico de 5. Né? Conheço pessoas até que operam num gráfico de 2 minutos. Eu acho daí bem agressivo, mas dá para fazer também. Tá? Até vamos pôr aqui 2 minutos mesmo, para a galera ver. Né? Para poder entender bem essas regiões de topo e fundo. E aí a gente vai começar a entender melhor as divergências. Como, por exemplo, nesse cenário. E é óbvio que aqui a gente vai ter muito exemplo. Tá? Mas antes de eu passar esse detalhe para vocês, eu quero te pedir mais uma vez, não te esquece... Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like também aqui nesse vídeo, compartilha com os teus amigos. E a gente tem a nossa comunidade no Telegram e no Discord, tá? De forma gratuita. E lá no Discord a gente está ao vivo todos os dias. Você pode lá também fazer a tua pergunta, né? Pode abrir o microfone ali, conversar com a gente de forma gratuita. A gente passa as calls, troca ideia com a galera e é muito importante você fazer parte. E lá no Telegram também, todos os dias, estamos mandando informações do mercado financeiro para vocês. Então, quero te convidar a participar, convida os seus amigos também e bora fazer parte da nossa comunidade. Lembrando que é gratuito, tá, galera? Tem aqui embaixo os nossos links para você poder participar junto com a gente, tá? Então, não perde tempo, vem fazer parte da nossa comunidade, beleza, galera? Então, bora agora aqui analisar e aqui ficou bem fácil de a gente visualizar. Olha esse topo, olha onde está aqui no FR. Agora, olha esse topo aqui e olha onde está esse topo aqui no gráfico. Tá vendo a divergência? No gráfico está subindo, no IFR está caindo. Pum, pancada para baixo. Dá para fazer um excelente trade aqui. Tá? Então, divergência ali para fazer uma venda. Agora vamos ver aqui uma divergência para fazer com... Aqui, scalperzinho, ó. Tem que tentar te livrar. Nem sempre, obviamente, isso aqui vai dar certo. Mas, ó. Olha o fundo aqui. Olha esse outro fundo que formou aqui. Tá vendo? Tá divergente, ó. No gráfico tá caindo, no FR tá subindo. Então, armadilha, uma compra. Não ia andar quilômetros isso aqui, tá? Ia andar aqui, ó, 100 pontos, mas daqui a pouco tu, né, tratando-se de scalper, do intraday, pô, 100 pontinhos, já dá para tu fazer um negócio, né? Então, esses são os cenários de divergência. Óbvio, né, que tu também vai ter momentos em que eles vão falhar, mas tu pode daí alinhar isso com outras coisas que tu tá ali operando, né? E divergências claras. Observe, isso aqui não tava uma divergência clara, muito pelo contrário, né? Ó, tá vendo? Estão até mais altos os topos, ó, também, ó, não tá tendo divergência aqui, tá vendo? Então tem que ficar atento a isso, não tenta tipo
te enganar em relação, tá? Outra coisa, tu tá operando, por exemplo, um gráfico de 2 minutos, tu tem que operar o contexto aqui do dia, tá? Ou de 2 ou de 5 minutos. Tu só vai operar contexto de dias anteriores se tu tiver lá num gráfico, por exemplo, de 15 minutos, 30 minutos, tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes tu vai querer ver divergência, tipo, nesse topo aqui, sei lá no topo lá de 3 dias atrás, em 2 minutos, é irrelevante, entendeu? Tá operando o intraday? Opera o intraday para esses tipos de análise, entendeu? Tipo, não tenta fazer com muitos dias de espaçamento, porque não vai ser legal, entendeu? Não vai funcionar dessa forma. Mas são cenários que tu pode para capturar armadilhas do preço de topo duplo, principalmente, fundo duplo, né? Ou topo triplo, fundo triplo, ou seja, né? Às vezes que o mercado está ali naquela da forma mais lateral, vale bastante a pena você aplicar essas questões de divergência, né? Aqui a gente tem uma divergência também, olha que interessante essa divergência. No gráfico, ó, a gente tem os topos na mesma altura, né? Ou até levemente, né? Bom, na mesma altura, só que olha no FR, como eles estão caindo aqui, ó. Olha esse topo, se tu olhar aqui, ó, esse topo, aqui no gráfico, né? E olhar esse topo anterior, eles estão na mesma altura, tá vendo? Agora, no IFR não, ó. No IFR eles estão caindo, ou seja, estão divergindo com isso. Procura uma armadilha bacana aqui para jogar esse preço lá para baixo, né? E aí funciona bacana, o mercado aqui acabou caindo bastante, mas lembrando, né, tu tem que sempre operar dentro do teu contexto ali. Aqui também teve outra divergência, ó. Observe esses dois topos aqui. E aqui no FR não foi tanta divergência, né, mas tem um pouquinho também. O legal é quanto mais clara a divergência estiver, né, mais tranquilidade tu vai ter para entrar no trade a favor daquilo que tu te dispôs a analisar e a operar. Tá bom, galera? Então, esses aí são os exemplos de divergência, né? A gente conseguiu entender um pouco melhor a questão de operar o EFR a favor de tendência, operar o EFR na questão de divergência, e isso faz parte aí de mais um operacional que tu pode estar acrescentando aí no teu portfólio de estratégias, ou tu pode estar acrescentando essas análises aquilo que tu já faz, ou até começar a formar um operacional do zero. Não te esquece que a gente tem as nossas outras aulas de mentoria, a gente já falou sobre FIBO, sobre médias móveis, e com o passar aí dos dias, nós vamos estar aí cada vez mais trazendo conteúdos para vocês. Não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha com os teus amigos e entrem nos nossos canais aí, tanto no Telegram como no Discord, e lá no Insta vocês vão acompanhar sempre conteúdos de qualidade para que vocês possam estar cada vez mais crescendo e se desenvolvendo dentro do mercado financeiro. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido a aula. Falamos aí então sobre divergências do RSI e como operar também o RSI na tendência e RSI ou IFR, né? Ambos aí a gente acaba às vezes trocando ali o nome, mas eles vão significar a mesma coisa para nós aqui dentro do mercado. Forte abraço a todos vocês, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!